A natureza nos proporciona imagens e sensações incríveis. Ao redor do mundo, ela se expressa e se adapta de diversas formas. Ela pode ter reações adversas de um lugar para outro. Há acontecimentos que surgem apenas em um único lugar do planeta, e outros fenômenos que se manifestam em diferentes cantos da Terra. Alguns fenômenos são constantes, outros são vistos de tempo em tempo. Mas sem sombra de dúvida, o que não falta são belezas naturais para serem contempladas. Mas antes de continuar assistindo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí vai 9 fenômenos fantásticos da natureza. Aurora polar. A aurora polar é um fenômeno óptico que causa um brilho no céu noturno em regiões polares. Ela ocorre devido ao impacto entre partículas do vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético. Existem dois tipos de aurora polar: a aurora austral, que acontece no hemisfério sul, e a aurora boreal, que ocorre no hemisfério norte. O Alasca, Finlândia e a Noruega são um dos países que ocorre esse fenômeno. Pôr do sol verde. Eles ocorrem ao nascer ou pôr do sol. Fica visível por poucos segundos e é mais comum de acontecer em horizontes livres, como no oceano, por exemplo. Eles acontecem devido à refração da luz. O feixe de luz se move de forma mais lenta por causa da densidade do ar. Logo, a luz solar segue percurso curvos no formato do planeta. E aí, os feixes de luz azuis e verdes ficam mais visíveis do que os feixes laranjas e vermelhos. Mas acabando vendo verde, pois é mais fácil dos nossos olhos captar essa cor. Relâmpagos em vulcões. Os relâmpagos vulcânicos acontecem em grandes erupções vulcânicas. Não são tão fáceis de serem vistos, mas em países como Islândia e Japão já foram registrados. Inclusive, o vulcão Sakurajima no Japão tem relâmpagos frequentes. O fenômeno acontece devido a partículas de cinza que se chocam, e aí o relâmpago é uma forma da natureza de equilibrar as distribuições de cargas geradas pelas erupções. Já foram registrados dois tipos de raios: os que vêm de dentro do vulcão e os que surgem em meio à coluna de cinza. Relâmpagos de Catatumbo. Considerado o maior espetáculo de relâmpagos da Terra, os relâmpagos de Catatumbo é um show à parte. O fenômeno acontece na Venezuela, no rio Catatumbo. As tempestades de raios acontecem cerca de 270 dias do ano e duram por volta de 10 horas, descarregando cerca de 280 raios por hora. No ano de 2010, o fenômeno ficou alguns meses sem acontecer, e chegaram a acreditar que ele tinha sido extinto, mas isso não aconteceu, e o fenômeno voltou a ocorrer em sua frequência habitual. Ele ocorre devido à forma geométrica de suas cordilheiras, em V, e aos fortes ventos e à mudança de temperatura desses ventos. Arco-íris de fogo. O arco-íris de fogo é um fenômeno meteorológico formado quando a luz do Sol é refletida pelos cristais de gelo da nuvem. Mas não é muito comum de acontecer, pois precisa que o Sol se posicione em relação à nuvem em um ângulo exato, fazendo com que as luzes reflitam e deixem um pedaço do céu colorido. Alguns dos países que o fenômeno já foi visto são os Estados Unidos, Singapura e Brasil. Nuvem lenticular. As nuvens lenticulares são nuvens que se formam próximo ou sobre montanhas. São formações estacionárias de nuvem e que têm um formato parecido com uma lente. Elas se formam devido às massas de ar quente do mar se unirem às massas de ar frio das montanhas e a contribuição da direção do vento. Os pilotos de aviões evitam passar próximo a elas devido à turbulência que causam. Estados Unidos, Grécia, Malásia,
Brasil são alguns dos países que podem ser vistas as nuvens lenticulares. Bioluminescência nos mares. O fenômeno é causado pela transformação de energia química em energia luminosa em alguns seres vivos, como bactérias, fungos, algas, moluscos e peixes. É mais comum acontecer em seres vivos marinhos, e os plânctons e algas são responsáveis por causar a luminescência nas praias, que apesar de raro, podem ser vistas também, inclusive com suas luzes invadindo a areia. Algumas das praias mais bioluminescentes do mundo está em Taiwan, Reino Unido, Austrália, Maldivas, China, Japão e Estados Unidos. Flores de gelo. As flores de gelo são formadas por causa da cristalização de gotas de água sob a superfície do mar. A salmoura é sugada e congelada da superfície da nova e fina camada de gelo formada. A flor abriga milhões de bactérias e o sal concentrado nela é até 5 vezes maior que a concentração de salinidade do oceano. O fenômeno é comum no Oceano Glacial Antártico. Tornado de fogo. O tornado de fogo normalmente surge de incêndios florestais. Ele depende da temperatura do ambiente e das correntes de ar tomarem direções verticais e ficarem intensas para acontecer. Tornados de fogo têm em média de 10 a 50 metros, mas podem surgir outros muito maiores. Eles duram alguns minutos, mas podem ser devastadores. Inglaterra, Japão e Estados Unidos são alguns dos países que já presenciaram um tornado de fogo. Esses foram 9 fenômenos fantásticos da natureza. Qual desses fenômenos você gostaria de presenciar? Escreva nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos. Até a próxima!